Tudo bem? Então, na aula de hoje, nós faremos uma revisão sobre o Barroco, tá? O que seria o Barroco, né? O Barroco, ele foi a primeira produção literária propriamente brasileira. O que quer dizer essa frase, né? O que quer dizer propriamente brasileiro? Foi uma produção literária feita pelos brasileiros, tá? Então, quando o Barroco começou aqui no Brasil, o que acontecia, né? Já estava ocorrendo um movimento, né, do Barroco lá na Europa, e aqui no Brasil já havia colônia, instaurado uma colônia aqui, as pessoas já estavam nascendo e vivendo aqui no país, porém, para fazer a faculdade, as pessoas procuravam, viajavam para a Europa, tá? Então, quando chegava lá na Europa, eles percebiam, né, os movimentos literários que estavam ocorrendo e traziam essa influência para o Brasil, tá bom? Por isso que ela é propriamente brasileira, porque é uma literatura brasileira feita por brasileiros, tá bom? Mesmo tendo influências da literatura portuguesa, dos europeus, tá bom? Então, o Barroco aqui no Brasil, ele aconteceu entre os anos de 1601 e 1768, tá? Voltando no que eu falei na última aula, não existe uma data exatamente fixa, tá? Então, por que a gente coloca 1601? Porque foi quando ocorreu a primeira publicação, né, de uma obra barroca, tá bom? Mas as escolas literárias, elas não mudam do início de um ano até o final do outro ano, tá? Não existe assim, 1º de janeiro de 1601 aconteceu o Barroco. Não. O surgimento do Barroco, ele é marcado pela inauguração da obra Prosopopeia do Bento Teixeira, tá bom? E a partir desse momento as pessoas começaram a escrever com características barrocas, tá? E o Barroco, ele não manifestou-se só na literatura, ele também ocorreu nas artes plásticas e na arquitetura, tá bom? Vamos falar o que estava acontecendo aqui no Brasil nessa época, tá? Então, até então, a capital do Brasil era Salvador, e a capital do Brasil vai mudar para o Rio de Janeiro, tá? O que acontecia aqui com relação à economia? A economia, ela estava em crescimento, inclusive o populacional, tá bom? Então, nós tínhamos um crescimento econômico e populacional. E tudo isso deve-se ao fato de que nós estávamos vivendo o século do ouro, ou seja, foram quando foram descobertas várias minas de ouro, principalmente no estado de Minas Gerais, tá bom? Então, as pessoas vinham aqui para o Brasil para explorar essa descoberta, explorar o ouro e mandar para Portugal, tá bom? Para os outros países europeus. O Barroco, ele é conhecido por ser uma escola literária de contraste, tá bom? Então, aqui estão algumas características para vocês perceberem. Não são as únicas, são as principais, tá? Então, no Barroco ocorria muita oposição de ideias, apareciam muitas figuras de linguagem, né? E as figuras de linguagem mais utilizadas eram a antítese e o paradoxo, né? A antítese e o paradoxo são aquelas duas figuras de linguagem que se utilizam também de antônimo, né? Na antítese aparece o antônimo, né? Por exemplo, hoje está frio e a noite está quente, né? Hoje o dia foi frio e a noite foi quente, por exemplo, né? Apareceu a palavra quente e fria, noite e dia, é uma antítese, né? E o paradoxo é quando aparecem umas ideias assim absurdas, né? Quando a gente fala para se viver há de se morrer, né? A gente só dá valor quando perde. Como é que você vai dar valor para algo que você perdeu, né? Ou naquela música que fala, o para sempre, sempre acaba. Se é para sempre, como é que o para sempre, sempre acaba? Então são coisas absurdas, tá bom? O que acontecia também no Barroco? As obras eram excessivamente cheias de ornamentos na linguagem, né? Então era uma linguagem muito rebuscada, muito cheia de detalhes, tá bom? Outra figura de linguagem que aparece muito é a hipérbole. Então, eles eram extremamente exagerados, tá? Principalmente nos detalhes, tá? Duas características que vocês irão ouvir muito quando se fala em Barroco é o cultismo, também conhecido como gongorismo, tá? Que ele ocorre quando ocorre o jogo de
palavras. Então, numa frase, você vai ter sinônimos, você vai ter antônimos, homônimos, trocadilhos, figuras de linguagem, hipérbole. O cultismo, ele tá ligado ao jogo de palavras, tá ligado às palavras, tá? E outra característica é o conceptismo, também conhecido como quevedismo, tá? Que aí ele acontece no jogo de ideias, tá? Não mais apenas no jogo de palavras, mas sim no jogo de ideias, com argumentações que são mais engenhosas, com comparações, entendeu? Então, quando eu falar em ideias, eu estou falando de conceptismo. Quando eu estiver falando de palavras, eu estou falando do cultismo, tá? Agora nós falaremos sobre os autores, tá? Eu deixei só apenas 2 exemplos de autores, nós tivemos vários autores no Barroco, tá? O principal autor na prosa, ou seja, no texto escrito, tá? No texto corrido, né? O principal autor da prosa é o padre Antônio Vieira, tá? O principal livro dele é Os Sermões, que foi publicado em 1679, tá? E ela é considerada uma obra barroca e brasileira, porque ela teve a publicação nesses 2 países, tanto no Brasil quanto em Portugal, tá? São textos de conceptistas, né, que defendem um ponto de vista, e o padre Antônio Vieira, ele gostava muito de usar comparações, usar antíteses, usar paradoxos, tá? Um exemplo. Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra. Chama-lhe sal da terra, porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção. Mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tanto nelas que tem ofício de sal, qual será? Ou qual pode ser a causa desta corrupção? Ou é porque o sal não salga? Ou é porque a terra não se deixa salgar? Nesse trecho aqui, tá bom, desse sermão, ele está comparando, tá, o sal aos pregadores, ou seja, aos padres, né? Nessa época havia muitos padres que faziam as pregações. Então ele está falando que os padres são os pregadores, o sal são os pregadores e a terra são as pessoas que ouvem, né? E ele está fazendo uma crítica aqui também. Ele está falando que existem muitos pregadores que falam, né? Mas também são corruptos, né? E aí ele se pergunta, por que será que as pessoas que ouvem não fazem tanto, né? Não seguem o que foi pregado? E aí é isso que ele quer dizer, né? Ele está fazendo uma comparação aqui. O sal, neste caso, são as pessoas que pregam, são as pessoas que fazem os ensinamentos, e a terra são as pessoas que ouvem, tá? Então, é um sermão que também é uma crítica, tá? Outro exemplo de autor, e agora o autor na poesia, tá? O Gregório de Matos. O Gregório, ele também tinha um apelido que é Boca do Inferno, tá? Ele é o maior representante da poesia barroca aqui no Brasil. Por que ele ficou tão conhecido? Principalmente pela poesia satírica dele, tá? Pelas críticas. Mas o Gregório também escreveu poesias sacras, né? Que são poesias que são de cunho religioso, poesias líricas, tá? Ele escreveu poesias de vários gêneros. Porém, ele foi conhecido como Boca do Inferno devido às poesias satíricas, tá bom? Vamos aos exemplos de algumas poesias. E aí vocês vão perceber como o barroco ele conseguia ser tão contraditório. Inclusive os autores também do barroco são meio que contraditórios, não seguem uma linha única, né? Então aqui uma poesia lírica. Anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente. Em quem, se não em vós se uniformara? Então, aqui ele está fazendo uma comparação do nome Angélica com anjo, né? Ele está fazendo alguns elogios à pessoa angélica, comparando ela a um anjo. Esse aqui é um exemplo de poesia religiosa, tá? Senhor, mas não porque pecado... Desculpa. Esse aqui é um exemplo de poesia sacra, ou seja, uma poesia de cunho religioso, tá? Então, nesse trecho ele fala assim, pequei, Senhor,
Mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido, porque, quanto mais tenho delinquido, vós tenho a perdoar mais empenhado. Então ele está conversando aqui com o Senhor, né? Nessa época existiam muitos católicos, então católico aqui, o Senhor, provavelmente ele está se referindo a Jesus Cristo, né? E aí ele fala, eu sei que eu pequei, mas nem por isso eu vou me despedir de você, eu vou parar de acreditar em você, porque eu sei que você, quanto mais eu peco, mais você se empenha em me perdoar, tá bom? E aqui é uma poesia satírica, tá bom? Que é a poesia pela qual que ele ficou mais conhecido. Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. Aqui ele está fazendo uma crítica à cidade de Salvador, tá? A toda a corrupção, a toda a sujeira, a população mesmo da cidade, as pessoas que vivem naquela cidade, a tudo o que acontece na cidade. É só um trecho deste poema, tá? Mas aqui você percebe o quanto, né, que ele falava mesmo, né? O que está faltando na cidade? A verdade, né? E por mais a sua desonra, tem faltando que se coloque a verdade, honra e que as pessoas tenham vergonha, tá bom? Então deu para perceber que ele é bem contraditório também. Ele assume vários papéis dependendo do tipo da poesia, tá bom?